Olá, pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos a mais uma aulinha, professora Ana Paula. Professora Maria Tereza. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre ideias relacionadas ao dobro e à metade. Vamos lá? Então, não vamos precisar de nenhum material diferente, só o seu de dia a dia. Material para registro, caderno. Lápis, borracha, apontador. Isso. E já separe então esse material, já organize o seu espaço e então já pode começar a anotação do dia, colocando a data e o nosso conteúdo. Números e operações, dobro e metade. Joia? Um tempinho lá para vocês. Já voltamos. Prontinhos? Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá! Começamos relembrando. Na aula anterior, nós ainda continuamos a falar da história da girafa, né, professores? Isso mesmo. Que teve problemas, mas muitos amigos saíram para ajudá-la. E a partir dessa história, nós fizemos algumas situações ali envolvendo localização e movimentação para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, né? Tanto na malha quadriculada quanto em outros cenários. E hoje, para começar a conversar sobre dobro e metade, nós ainda vamos lembrar da girafa. Pois é, quantos animais ajudaram a Benedita, será? Foram muitos animais, né? Os amigos realmente se uniram. Olha lá na tela. 6 animais ao todo se uniram e foram ajudar a Benedita. Agora, na aula anterior, nós vimos que teve mais alguém que precisou de ajuda também, né? A Lola, né? Se perdeu. A Lola se perdeu. E aí, para ajudá-la? Apareceram o dobro de animais. Ah, precisou de mais ajuda ainda do que a Benedita, hein? O dobro de animais. Mas, e o que é o dobro? e aí? O que significa o dobro? Afinal, quantos animais foram ajudar a Lola? Será que vocês sabem? Será que o pessoal lembra o que é o dobro? Eu acho que sim, poderíamos dar um tempinho para eles pensarem, né? É uma boa ideia. Então, um tempinho lá para vocês. Vamos ver se vocês acertam quantos animais foram ajudar a Lola. Lembrando, é o dobro de... animais que ajudaram a Benedita. O dobro de 6, portanto. Joia? Já voltamos. Então, quantos animais foram ajudar a Lola? Quanto é o dobro de 6? Vamos ver? O dobro de 6 é 12. É a quantidade 6 repetida mais uma vez, 2 vezes a quantidade de 6 animais, 12 ao todo, portanto. Bastante, né? Bastante. Puxa vida, realmente se empenharam e acharam a Lola. Agora, então, veja o quanto esses animais estão caminhando por aí para ajudar, ora a Benedita, ora a Lola. E ainda seguindo essa ideia de dobro e metade, para a gente ter mais um exemplo, vamos ver ali
qual deles andou mais. Olhem lá na tela. Então nós temos o jacaré. Quanto ele andou? O jacaré andou 4 casas para frente. 4 casas para frente. 1, 2, 3. Ele avançou 4 posições ali na nossa malha quadriculada. Mas tem também O porco-espinho, ele andou o dobro do percurso feito pelo jacaré. se o jacaré andou 4, o porco-espinho andou o dobro. Vamos ver quanto ele andou? Olhem lá na tela. Os mesmos 4 do jacaré e mais 4, 4, totalizando 8. 8 posições, 8 avanços ali no porco-espinho. Mas tem mais um. E a tartaruga fez apenas a metade do percurso do jacaré. Lembram-se quanto o jacaré tinha feito? 4 posições. 4 posições ele tinha avançado. Se ela fez metade, será que ela avançou mais ou menos? Menos. Vamos ver? Menos. Metade de 4 É 2. é 2. Joia? Bem, e falando aí em quem avançou mais, quem avançou menos, nós vamos seguir essa ideia e vamos disputar aqui entre nós, né, professora? Isso, nós vamos propor o jogo dos passos. Isso aí. Vamos aprender como vai ser? Bom, nós aqui vamos utilizar os seguintes materiais. Um quadro numérico, do 1 ao 30. Um dado com as faces dobro e metade. Tá? E um outro dado ou cartinhas com os números 2, 4 e 6. Esse é um dado diferente, né? Normalmente os dados numéricos, eles vão de 1 a 6. Esse nosso não, só tem 2 faces aqui com o número 2, 2 faces com o número 4 e 2 faces com o número 6. Joia. E também um marcador para cada participante. Joia. Então, vamos conhecer o tabuleiro, né? Vamos lá? Primeiro as regras. Cada jogador, na sua vez, lança os dados e avança a quantidade de casas correspondente ao resultado da combinação dos 2 dados. Exemplo, se o jogador lançar os dados e tirar 6 pontos no dado 1 e metade no dado 2, ele deverá avançar a metade de 6, ou seja, 3 casas. Então, deixa eu ver se eu entendi. De acordo com aquele exemplo, se você tirou 6 no dado com números, né? E no dado 2, metade. Então, vai avançar 3 casas. 3 casas. Vamos entender? Olha lá. Então, vamos representar os 6 pontos tirados no dado com esses palitos. Certo. Deu? 6 palitos. Metade disso seria o mesmo que separar em 2 grupos de mesma quantidade, né? Certo. Então, metade eu vou considerar só a quantidade de um dos grupos, portanto, 3 palitos, mas aqui no nosso caso seriam 3 avanços, 3 posições que nós iríamos caminhar ali no tabuleiro, isso? Isso. Bem, e se não fosse metade, se eu tirasse 6 aqui nesse dado, mas tirasse o dobro naquele? Nós vimos que o dobro de 6 animais é 12. É verdade, lembram-se? 12 animais que foram ajudar a Lola? Isso. Então, nossa, seria, que sorte, não? Caminhar 12 casas aqui, 12 posições no tabuleiro. E o que mais? Outras possibilidades. Além do 6 aqui nesse dado de número, tem também o 4. Vamos calcular? Vamos ver como ficaria? Se eu tirasse 4 nesse dado e... Vamos calcular o dobro. O dobro de 4? Vamos ver. Então, começando com a quantidade inicial, representada aqui pelos nossos palitos, de 4. O dobro, como é que seria calculado? Temos que repetir essa mesma quantidade, mais uma vez. Então, vamos pôr mais 4, vamos pôr para cá. Mais 1, 2, 3, 4. Totalizando, então, 8 palitos. o dobro de 4, 8. Avançaríamos 8 posições. E se não fosse o dobro, vamos voltar à quantidade inicial de 4.
Mas agora saísse, A metade. como é que calculamos a metade? Dividimos em 2 grupos e consideramos apenas uma parte. Exatamente. Então, 2 avanços apenas, portanto. Mais uma possibilidade ainda nesse dadinho numérico, que é a quantidade 2. Vamos começar com ela. Vamos calcular a metade ou o dobro? Começamos pelo dobro, então. Vamos lá. O dobro de 2, temos que repetir a mesma quantidade. Repetir o 2 novamente, totalizando 4 palitos. 4 palitos. Então, o dobro de 2, É 4. 4. Seriam 4 avanços. Voltando à nossa quantidade inicial de 2. E se aquele dado saísse metade? Vamos então dividir em 2 grupos e considerar apenas uma das partes. Metade de 2, É 1. ok? Então, acho que é hora de começar o nosso jogo. Isso. Qual é o objetivo? Quem será o vencedor? Ser o primeiro a levar o seu marcador até o final do tabuleiro. Sim, afinal queremos ver quem anda mais, quem vai mais adiante aí no tabuleiro. Vamos fazer algumas jogadas, né, professora? Vamos ver quem é que se aproxima mais da última posição, da posição fim. Vamos jogar? Vamos lá? Qual vai ser o seu marcador? O meu vai ser o verde. O meu vai ser o vermelho, portanto. Nós duas... Opa, caiu. Iniciamos na mesma posição. A professora pode começar, então. Então vamos lá, vou jogar um dado e o segundo dado. Então nós temos aqui a quantidade 2, E a professora Maria Tereza tirou metade de 2. Como nós já fizemos este cálculo, então eu vou andar apenas uma posição. Porque a metade de 2 É 1, é 1. Puxa, andou pouquinho, hein? bem pouquinho. Só para aquecer, né? É só o começo. Vamos ver. E eu também tirei 2, olha lá. Então, não sei, será que vou andar a mesma quantidade? Vou andar a mesma quantidade. Também, novamente, metade de 2, É já um. vimos, é 1. Estamos empatados ainda. Ai, acho que agora eu vou ter mais sorte. Olha 2 só. ainda? Ah, mas algo agora mudou. eu tenho o dobro de 2, ou seja, eu andarei 4 posições. Vai andar 2 e novamente mais 2, né? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4 posições. Ih, já está lá na frente. Vamos ver se eu consigo me recuperar. Ah, eu andei 4 agora. Será que porque eu tirei um número maior que o seu, eu vou andar mais? Talvez. Não sei, porque depende do outro dado ainda, né? Vamos ver. O dobro de 4. 4. O dobro de 4, então significa que eu vou não só vou avançar 4 posições, mas ainda mais 4. No total, 8 posições. então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, já tô lá na frente. Ah, mas eu vou me recuperar agora. Vamos fazer mais uma rodada para decidir. Certo. Ai. 2. Não saiu do 2 hoje. Ah, mas eu vou andar o dobro de Pelo 2. menos o dobro. Então, vamos lá. o dobro de 2 nós sabemos que são 4. Então, 1, 2, 3, 4. Uau, empatamos! Empatamos, mas eu ainda tenho direito a mais uma jogada. Então, vou estar à frente. 2, novamente. Vejam que o dadinho tem os números 2, 4 e 6. Mas o 2 está persistente. Tá. E novamente, O dobro. o dobro. O dobro de 2 é a quantidade que eu vou avançar. 1, 2 e novamente mais 2. Mais 2. 1, 2. Total de 4 avanços. Parei. Poderíamos continuar até o final, mas temos outros desafios aí pela frente ainda nessa aula. Então, até o momento do nosso jogo, eu fui a vencedora. Sim. Eu andei mais, tô mais cansada.
Joia? Vamos continuar lá? Vamos ao próximo problema? Vamos lá. No jogo dos passos, Carlos e Marcelo estavam posicionados conforme a imagem a seguir. Vejam no slide. Para que Marcelo chegue à posição fim, já na próxima jogada, que resultados deve tirar nos dados? Ah, então o mesmo jogo que acabamos de fazer, mas agora são outros personagens ali, outras pessoas que estavam jogando. A gente pode representar, tentar entender esse problema aproveitando aqui o nosso tabuleiro, né? Isso. Então vamos marcar aqui. Eu vou marcar a posição do Marcelo, de vermelho. Ele estava na posição 28. E o Carlos, indicado ali de verde, estava na posição 23. 23. Ok. Já conhecemos as regras desse jogo. São 2 dados, um numérico e o outro com dobro e metade, que decide a quantidade de passos ali que cada um vai dar no tabuleiro. Então ali ele fala do Marcelo, né, professora? Isso, o vermelho. Vamos relembrar o que ele pede? Para que ele chegue até o fim. Quanto que ele tem que ter tirado nos dados? Só nessa jogada ele já vai chegar exatamente nessa posição, né? E ele será o ganhador. Exato. Bem, quantos passos ele deve avançar para chegar na posição fim? Vamos verificar? 1, 2, 3 posições. Tem que avançar 3 posições, então ele teria que tirar 3 nos dados? No Mas dado no nosso numérico? dado não tem É verdade. 3. Lembram-se, ele é um dado que foi adaptado. Ele só tem os números 2, 4 e 6. 6. Não tem 3. Mas então, como que ele vai conseguir avançar 3 posições? Vamos lembrar que no outro dado nós temos os comandos de dobro e metade. Exatamente. Então, vamos ter que encontrar uma combinação aqui que permita que ele avance 3 posições. Será que se ele tirar 2, o menor número aqui do nosso dado, ele consegue avançar 3 posições? Quanto é a metade de 2? 1. Não dá certo. E se ele tirasse o dobro? Quanto é o dobro de 2? 4. Também não dá certo. Ele precisa de 3 posições exatamente. Então não foi o número 2 que ele tirou nos dados. Nesse dado, né? Mas pode ter sido o... Mostra ali, professora. 4. O 4. Vamos ver. Se ele tirou o 4 e... Aqui no outro dado, o dobro. O dobro de 4. 2 vezes o 4. Ele teria que avançar? 8 casas. Não. Precisamos que seja exatamente 3, né? E se ao invés do dobro fosse metade? A metade de 4 é 2. Também não ganharia. Então nós já sabemos o número que saiu no dado numérico. Ah, sim. Só nos resta o 6. O 6. Ele tirou 6. Agora, será que foi metade ou o dobro no outro dado? Para que ele avance 3 posições. Se fosse o dobro, ele ia avançar 2 vezes o 6, muito mais. Então, já encontramos. Ele tirou metade. Afinal, metade de 6 é 3. É 3. E se ele tirasse esse resultado nos dados, ele avançaria 1, 2, exatamente 3 posições. É isso. Interessante essa análise, né, professora? Sim. Agora é com vocês. Dá uma olhadinha lá. No problema 2, nós sabemos então que nessa mesma jogada, Carlos também chegou à posição final. Quais foram os resultados que ele tirou nos dados? Então vejam lá, da mesma forma como fizemos. Agora vamos analisar o do Carlos, que está nesse momento na posição 23. Ele tem que avançar para chegar até aqui, até a posição onde diz fim. Quanto será que ele tirou nesse dado de números e qual o resultado desse outro dado aqui, metade ou dobro? Um tempinho lá para vocês. Já voltamos.
Então, conseguiram dar um palpite? Ele tem que andar quantas posições para chegar ali até o fim? Vamos verificar? Vamos lá? Uma posição, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posições. Para que ele consiga avançar essas 8 posições, qual número ele deve tirar no primeiro dado? E qual o resultado aqui, metade ou dobro, no segundo dado? Então, será que vocês encontraram a quantidade 4? Quantidade 4? Mas ele não tem que andar 8 posições? Ah, mas daí depende da ação do segundo dado. Exatamente, porque o dobro de 4 vai dar exatamente 8 posições. Dá uma olhadinha lá na tela. Esse é o resultado, então, correto para que o Carlos chegasse nessa rodada à posição final. Joia? Vamos a mais um problema? Vamos lá. Observe os resultados que Carlos e Marcelo tiraram nos dados e identifique qual deles avançou mais casas nas 3 primeiras jogadas. Vamos ver. Então, o Carlos, estão lá os resultados, aparecem lá os resultados que tiraram tanto no dado com números quanto no de dobro e metade, né? O Carlos tirou quais resultados ali nas 3 primeiras rodadas? O 6 e metade. Então, metade de 6 foi o que ele tirou na primeira jogada. Em seguida, metade de 4 e então o dobro de 2. E o Marcelo, vamos dar uma olhadinha? Ele começou com 6 em um dado e metade no outro. Então, metade de 6 foi o quanto ele avançou na primeira rodada. Coincidentemente, é a mesma é verdade, do Carlos. Mesma coisa. Então, vão ter andado o mesmo. E na segunda rodada? Ele tirou 4. E o dobro. Opa, aí mudou alguma coisinha ali em relação ao Carlos. E na terceira rodada? 2. E dobro também. Poxa, mas tanto um quanto o outro tirou 6 na 4. primeira. 4 e 2. Então, será que eles avançaram o mesmo? Não, mas vamos ver ali, observar que as ações do segundo dado são diferentes. Exatamente. Então, vamos registrar para a gente conseguir perceber melhor aí esses avanços? Vamos lá.
Primeiro, vamos registrar aqui separadamente, né? O quanto o Carlos avançou e depois o Marcelo. O Carlos, portanto, na primeira rodada, metade de 6. Metade de 6 é 3. 3. Então foram 3 avanços. Na segunda rodada, ele avançou outra vez metade, mas agora de 4. Metade de 4 é 2. Foram mais 2 avanços no tabuleiro, portanto. E na terceira rodada, foi o dobro de 2. Avançou mais. Dobro de 2 é 4. Mais 4 avanços. Quantos avanços ele fez, então, no tabuleiro? Vamos verificar? 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9. Avançou 9 casas no tabuleiro, o Carlos. Vamos ver o Marcelo? Vamos lá. Afinal, o problema quer saber qual deles avançou mais após essas 3 primeiras rodadas. Marcelo, na primeira rodada, metade de 6. Sabemos que é 3. A mesma quantidade de avanços do Carlos, né? Mas na segunda rodada, o dobro de 4. Que é 8. Nossa, ele avançou bastante. Na segunda rodada, ele disparou na frente. E na terceira rodada? O dobro de 2. Que é 4. 2 vezes o 2. Vamos ver quanto ele avançou ao todo? Vamos lá. 3 mais 8, 11. 11 mais 4, 15. Portanto, respondida aí a questão. Qual deles avançou mais no tabuleiro? O Marcelo. O Marcelo. Ele decolou aqui na segunda rodada. Embora tenha tirado o mesmo resultado nos dados numéricos, né? Olha lá na tela. Marcelo foi mais adiante no tabuleiro. Próximo problema. Quantas posições, no máximo, um jogador pode avançar em cada jogada? E no mínimo? É uma boa reflexão. É uma boa reflexão. Então, com a combinação dos 2 dados, existe uma quantidade máxima de passos, de avanços que ele pode dar. E também uma quantidade mínima. Vamos descobrir quais são essas quantidades? Então, vamos lá. Bom, 2, 4 e 6, o valor máximo que nós temos aqui é um 6. Pensando nessa quantidade máxima de avanços, então, 6 é o maior número, então deve ser por aí. Agora, além do 6, quanto será que ele deve tirar? Metade ou o dobro nesse outro dado para conseguir avançar mais? Sabemos que é o dobro. É o dobro que aumenta, que dobra 2 vezes, né? Inclusive a quantidade inicial e não a metade. Portanto, se eu tirar 6 nesse dado e o dobro nesse outro, eu vou avançar 12 posições. Essa é a quantidade máxima que é possível avançar numa única jogada no tabuleiro desse jogo. E a mínima? Bom, o valor mínimo do dado é 2. E para que eu tenha a menor quantidade, será que eu dobro ou será que eu reduzo a metade? Vamos reduzir a metade. E a metade de 2 é 1. 1 é a quantidade mínima de avanços. E que diferença? 1 avanço ou 12 avanços, hein? Determina a vitória aí, né? Olha lá na tela, então. O dobro de 6, 6 mais 6, 2 vezes o 6, vai nos dar 12 posições. Que é o máximo que se pode avançar nesse jogo dos passos. Por outro lado, a metade de 2, dividindo 2 ao meio, pegando um grupo só. Uma posição. Uma posição é a quantidade mínima. Então, agora é a hora de fazer a nossa, mais uma vez, uma anotação, né? No seu material, aí no seu caderno. E a anotação é semelhante com essa última reflexão que fizemos, né, professora? Isso, mas nós vamos considerar apenas a quantidade 6. Isso. Então, para a quantidade 6, qual seria o dobro? E para a quantidade 6, novamente, vamos considerar a metade.
Então, pegando a quantidade de 6, separando em 2 grupos iguais, com a mesma quantidade, considera-se apenas um deles. 6 dividido por 2, que é 3. Joia? Então, essa é a anotação para deixar o registro ali no seu material. Vamos fazê-la, portanto, e já voltamos para continuar. Prontinho lá a sua anotação? Então agora nós vamos para o momento em que continuamos com as mesmas ideias, porém... outros problemas. Vamos lá.
Senhor Luiz é dono de uma loja de brinquedos. No final de julho, ele resolveu fazer um gráfico apresentando a quantidade de brinquedos que vendeu durante o mês. Veja como ficou o gráfico. Quais brinquedos venderam o dobro da quantidade de bolas? Então vamos tentar entender aí este gráfico, né? Se olharmos lá na tela, nós temos os brinquedos que o senhor Luiz vendeu. Boneca, carrinho, Jogos e bolas. e bolas. E para sabermos a quantidade de cada um desses brinquedos, basta que observemos ali até que altura cada barrinha ali do gráfico está indo. Por exemplo, bonecas, 30. vai até o 30, foram 30 bonecas vendidas nesse período. Carrinho, 40. jogos 40. e bolas. 20. E o que exatamente o problema está perguntando? Quais brinquedos venderam o dobro da quantidade de bolas? Então, primeiro temos que saber qual foi essa quantidade de bolas vendidas, né? Quantas foram? 20. Olha lá no gráfico. Bolas, a barrinha está indo até a altura do 20. Então, 20 bolas. 20 bolas a gente pode representar aqui também com os nossos palitinhos, né, professora? Em 2 grupinhos de 10 palitos. Então, aqui são 10, com mais 10, 20. Vamos entender que aqui seja uma representação da quantidade total de bolas vendidas. Quanto seria o dobro dessa quantidade? Como será que poderíamos fazer esse cálculo? Nós temos então que representar aqui esta mesma quantidade mais uma vez. Exato. Então, 2 vezes essa quantidade de 20 vai dar 4 grupinhos ao todo, né? Como aquele que colocamos no início. Se cada grupinho tem 10 unidades, teríamos 10, 20, 30, 40. o dobro de 20, portanto, É 40. é 40. Vamos olhar lá no gráfico novamente? Quais brinquedos venderam essa quantidade, 40, que é o dobro da quantidade de bolas? Nós temos então carrinhos e jogos. Tanto a barrinha dos carrinhos quanto a dos jogos vai até a altura 40, 40. que é o dobro de 20. Então, esses são os brinquedos, carrinhos e jogos. Outra situação ainda. Mamãe quer fazer um bolo de caneca em porção individual, mas a receita que ela tem rende 2 canecas. Vamos ajudá-la a adequar as medidas para preparar o bolo? Nossa, em quantas situações diferentes aparece dobro e metade, né? Muitas. Puxa, e essa é uma situação bem do nosso dia a dia de receitas. Olhem lá, vamos ver qual é a receita original, então, do bolo de caneca que ela tinha. Os ingredientes são 2 ovos, 8 colheres de sopa de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de óleo, 8 colheres de sopa de iogurte natural e 2 colheres de chá de fermento. Essa é a receita original. O que ela precisava fazer? Ela precisa de apenas uma caneca. E fazendo essa receita com aquelas quantidades que estão ali, ela conseguiria fazer 2, né? Ela não quer fazer porque vai sobrar. Então vamos ter que pensar em reduzir cada um daqueles ingredientes Pela metade. não é? Metade de 2 É 1. 1. Então vamos reduzindo cada um deles? Observem lá na tela. Ao invés de 2 ovos, reduzindo essa quantidade à metade, ficaria apenas 1 ovo. 1 ovo. 8 colheres de sopa de farinha de trigo. Apenas 4 colheres de sopa de farinha de trigo. 6 colheres de açúcar. A metade de 6 é 3. Então, 3 colheres de sopa de açúcar. Agora, lembre-se que essa colher de sopa é o tamanho, né? Não é sopa de açúcar. É o tamanho, aquela colher grande. Então, ao invés de 6, apenas 3 dessa. 2 colheres, tamanho colher de sopa, de óleo. Vai ficar apenas 1 colher. reduzindo ao meio. No lugar de 8 colheres de iogurte,
Apenas 4 colheres de sopa de iogurte. E ao invés de 2 colheres daquela pequenininha de fermento, serão apenas uma colher. Muito bem. Então, já está adequada a sua receita dela para fazer apenas uma caneca, metade de cada um dos ingredientes. Joia? E agora é hora Do nosso quiz, as perguntinhas finais. Preparados? Vamos lá. Começando o nosso quiz. Carlos está jogando o jogo dos passos e, ao lançar os dados, obteve os resultados metade e 4, conforme a imagem abaixo. Quantos passos ele dará no tabuleiro? Temos algumas opções. 8 passos, 2 ou 4 passos? Lembram-se? Já conheceram o jogo hoje. Jogamos aí. Ele tirou 4 e tirou a metade. A metade de 4 vai ser 2. o quanto ele vai avançar. 2, letra B? Isso. Vamos lá? Acertamos? Próximo problema. A tartaruga percorreu 8 passos hoje. Amanhã ela quer percorrer o dobro. Quantos passos ela dará? E agora? O dobro de 8 passos. Alternativa A, 4 passos. Alternativa B, 12 passos. Ou alternativa C, 16 passos. Então, o dobro de 8 é você repetir o 8 2 vezes. Portanto, Mais uma vez. Então, 8 mais 8, 16. Alternativa C é a resposta correta. Último probleminha. Qual é a metade da metade de 20? Metade da metade. Essa é nova, hein? Bastante atenção lá. As alternativas são letra A, 10, B, 5 ou letra C, 15? E agora? Metade de 20, eu sei calcular. Mas metade da metade? É um Vamos ver? desafio, hein? Olha lá. Ali temos representada a quantidade? 20. Pegando apenas a metade, então teríamos 10. 10. Afinal, o 20 pode ser composto aqui por 2 grupos de 10, né? Considerando apenas um deles, metade de 20, 10. Mas o problema pede metade. Da metade. Então, metade dessa quantidade, metade de 10, que é 5. 5. Gostei desse. 5 é a resposta correta. E o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre o significado de metade e dobro de uma quantidade. Fizemos várias atividades, acho que aprendemos bastante, né? Gostaram? Então, por hoje era isso. Fiquem bem, se cuidem E até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até a próxima.